Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 119, nós vamos ler o livro de 2 Crônicas, dos capítulos 23 ao 26. Enquanto eu leio o resuminho, gostaria muito de ficar tão contente se você clicar em gostei. Se você não for inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar. No capítulo 23, Joás é ungido rei de Judá e Atalia morre. No capítulo 24, fala do reinado de Joás, o juízo de Deus sobre Joás. E o capítulo 25 fala do reinado e morte de Amazias. No capítulo 26 fala do reinado de Uzias. Vamos à leitura então? Capítulo 23. No 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada lhes disse: Eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guardas na porta. Outra 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto. Estareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo o Judá, segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de Sem as lanças, os pavéses e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o seu lado esquerdo, e até ao altar e até ao templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: Viva o rei! Ouvindo Atalia o clamor do povo que corria e louvava o rei, veio para onde esse se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os capitães e os que tocavam trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Também os cantores com os instrumentos, músicos, dirigiam o canto de louvores. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: Traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Lançaram a mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Joiada fez aliança entre si mesmo e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derrubaram, despedaçaram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de qualquer forma fosse imundo. Tomou os capitães de Sem, os nobres, os governadores do povo, e todo o povo da terra, e todos esses conduziram da casa do Senhor o rei.
Passaram pela porta superior para a casa do rei e assentaram o rei no trono do reino. Alegrou-se todo o povo da terra e a cidade ficou tranquila, pois haviam matado Atalia à espada. Capítulo 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. Depois disso, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Sai pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparardes a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós apressai-vos nisso. Porém, os levitas não se apressaram. Mandou o rei chamar a Joiada, o chefe, e lhe perguntou: Por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém os impostos que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Deu o rei a ordem e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora, à porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. Então, todos os príncipes e todos o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até acabar a obra. Quando o cofre era levado por intermédio dos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, esvaziavam-no, tomavam-no e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei Joiada dava aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor. Contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os que tinham o encargo da obra trabalhavam e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa do Senhor no seu próprio estado e a consolidaram. Tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei Joiada o resto do dinheiro, que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o ministério e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata. E continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram-o na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo, o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus,
porque esses deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim, executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no leito e morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Foram esses os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeoazabade, filho de Sirite, a Moabita. Quanto a seus filhos e as numerosas sentenças proferidas contra ele, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. Em seu lugar, reinou Amazias, seu filho. Capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou a seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias Amazias congregou a Judá e o pôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e sê forte, do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que voltassem para casa, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias e, conduzindo o seu povo, foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cimo de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele à peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, feriram deles 3.000 e fizeram um grande despojo. Vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que a seu povo não livram das suas mãos? Então enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, por que teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes:
Eis que feri os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora, fica em casa, porque provocarias o mal e para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel e fugiu cada um para a sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e prata, todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Lax. Porém, enviaram após ele homens até Lax e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. Capítulo 26. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei, em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, e o de Jabiné e o de Asdod. E edificou cidades no território de Asdod, e entre os filisteus. Deus os ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister.
Sai do santuário, porque transgredistes. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe caiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Gente, que longo, né? Nossa, mas foi top. Encerramos por hoje, mas amanhã tem mais, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.